Oi, meu nome é Cristiane Bandeira Marins da Rosa, tenho 51 anos, faço aniversário dia 10 de janeiro, nasci em Esteio, morei um tempo em Torres, depois Sapucaia, até que vim para Novo Hamburgo com 12 anos de idade. Meu pai trabalhava na época na prefeitura aqui no Novo Hamburgo com o Werner de Sarlé, e ele então convidou meu pai para vir morar em Novo Hamburgo, que era muito longe, né? Sapucaia, Novo Hamburgo, na época nós não tínhamos carro. Então, quando vim pra cá, novinha, né? Uma cidade grande em relação a Sapucaia, uma cidade com mais infraestrutura, qualidade de vida, aonde meus campos se abriram muito mais. Com 14 anos, 14 para 15, conheci então a escola de educação infantil Zé Carioca e com 16 anos eu comecei a trabalhar lá, já como auxiliar da professora. Mas desde pequena, desde lá dos meus 7, 8, 9, 10 anos, eu já gostava de brincar de escolinha em casa. Então eu já sabia que aquilo ali ia ser o meu futuro. Eu já tinha essa vontade de ser professora desde lá. Me lembro que eu botava um quadro e às vezes, né, quando terminava a aula, os toquinhos de giz, eu levava para casa para poder brincar com os meus irmãos. A nossa vida nunca foi fácil. Eu tenho 4 irmãos, meu pai só trabalhava, então assim foi sempre duro. Meu pai na época, mesmo a gente não tendo tantas, né, condições, ele sempre fez questão que nós todos estudássemos muito e que tivéssemos uma profissão. Então, né, isso foi um motivador muito grande, um incentivador muito grande para chegar onde eu cheguei até hoje. Ele e minha mãe sempre fizeram de tudo para que a gente estivesse dentro da sala de aula. Incentivaram muito a gente. Então eu comecei a trabalhar na Zé Carioca, terminei o ensino fundamental na época, né? E quando eu no primeiro ano eu ainda estava na Zé Carioca, no segundo eu comecei o projeto Aprendendo e Fazendo aqui em Novo Hamburgo, fui trabalhar numa escola municipal, tive que sair da ZEM, né? Fiquei muito triste porque eu gostava muito, muito, muito. E ali, nesse tempo que eu trabalhei ali, eu já tive o meu primeiro contato com um aluno de inclusão, que eu ficava mais com um aluno que ele era autista e cego. Então eu tinha assim todo um cuidado com ele, né, nos momentos de crise, tudo. Eu era uma criança também, né? Eu me lembro que uma vez ele me mordeu, uma mordida que ficou muito feia, um hematoma muito grande. A mãe veio chorando me pedir perdão. Eu disse que não, que era a parte, que eu entendia e que eu não culpava ele de nada, porque eu sabia que não era da vontade dele, era mais forte que ele. Então, a partir daí eu não parei mais, né? Então eu fiz o projeto, terminei o projeto, terminei o magistério, fiz meu estágio, daí terminei, fui trabalhar na Pé de Moleque, fui trabalhar na antiga Pé de Moleque. Da Pé eu comecei a fazer história, então, e não queria só trabalhar com educação infantil, né? Queria me aventurar, fui trabalhar em Sapiranga no turno da noite, dando aula pro noturno da quinta série até o oitavo ano, até a oitava série, né? Dando aula de história. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim trabalhar esse tempo em Sapiranga, aonde, né, me desenvolvi muito e eu vi que realmente era o que eu queria, era dar aula. Só que dar aula de quinta e oitava série era muito cansativo, eu era muito nova, eu tinha que sair muito cedo de casa, eu ia pra Unicinos, voltava da Unicinos, eu tava querendo casar na época, então assim, mas eu tava indo, e foi muito bom. Foi muito bom, encontrei uma vez um aluno na rua, a menina me disse assim: Prof. Cris, ela já tinha saído da escola. Sabe o que eu tô fazendo agora? Qual vestibular que eu vou fazer? Eu tô terminando ensino médio, sabe qual vestibular que eu vou fazer? Eu disse, não, me fala. Ela disse assim, eu vou fazer história, porque eu gostava tanto das tuas aulas, tu era tão boa, tu veio num momento tão bom para dar aula pra gente, que me fez querer ser professora também. E ver esses relatos de aluno que se inspiram na gente, né, é o que faz a gente querer ser mais, querer ser melhor e querer dar o máximo, né, em sala de aula. Bom,
Nesse meio tempo eu já tinha feito magistério, né? Então eu tinha o magistério. Eu fiz um concurso em Sapucaia para dar aula do primeiro ao quarto ano, né? Mais com ênfase em educação infantil também. E eu resolvi largar Sapiranga e fui para Sapucaia. Assumi o concurso, me casei, tive a minha filha, meus filhos, né? E em 2000, a minha filha só por enquanto. Ela nasceu assim cheia de probleminha respiratório e tudo, então ela passava mal. Na época não tinha carro e não dirigia, né? Eu tinha que. Sapucaia, não, o trem vinha só até Unicinos, então era complicado. Ela vivia doente, eu tendo que sair correndo. Uma colega minha me disse: Cris, vou conseguir uma permuta pra ti com Novo Hamburgo. Eu nem sabia que isso existia. Vim pra Novo Hamburgo, permutada, fui atrás, corri, consegui. Fui trabalhar numa escola ali na Santo Afonso, onde eu trabalhei 11 anos. Foi outro divisor de águas que eu estava acostumada, então, né, com uma realidade, apesar de ser Sapucaia, a escola era muito boa, uma escola grande, com os alunos que tinham uma condição financeira melhorzinha. Vim para Sapucaia, para Santo Afonso, a escola Olavo Bilac, a antiga Olavo Bilac. A primeira turma que eu tive, assim, eu tinha vontade de chorar, porque era uma turma de inclusão, nenhuma criança alfabetizada, e os meus alunos todos já estavam lendo e escrevendo. E eu disse: meu Deus, mas eu sou forte, eu tenho que conseguir. E no fim do ano, quando eu saí daquela turma, né, que terminou o ano, e muitos lendo, escrevendo, alunos que estavam repetindo, que eram repetentes há muito tempo, assim, me deu uma luz no coração, eu disse que eu podia. E ali na Olavo foi muito bom. Eu tava pertinho de casa, podia, né, ver a minha filha ao meio-dia. Quando ela tava doentinha, eu podia, né, a gente tem uma liberdade, né, na escola, no ensino público, de poder sair e voltar. Fui convidada para trabalhar no AEE, no laboratório de aprendizagem. Mas antes disso eu ainda trabalhei no laboratório de informática que implantaram na escola. E como eu já tinha uma ideia assim, né, de Sapucaia como era, aceitei o desafio. Fui trabalhar no laboratório de informática. Do laboratório de informática passei para o laboratório de aprendizagem e o atendimento especial, né? Aonde eu fui correr atrás de curso, fui correr atrás de especialização para poder estar dentro daquele ambiente. 2015 saiu dali, daí nesse tempo tive meu filho também, né? Pude acompanhar o crescimento dele de pertinho, pude ir para casa de meio-dia, tudo. 2015 saí da escola, 2015 saí da escola e fui para Marcos Moggi, onde fiquei mais 4 anos também, né? Ali eu tinha sala de leitura, trabalhava com todas as turmas, muito bom, muito bom. Eu tava bem pertinho de casa, porque eu morava na época ali no condomínio, no residencial Weekend. E saindo dali, em 2020, tive que voltar pra Sapucaia, porque já tava perto de me aposentar e eu tinha que estar no município, né? E a colega que fazia essa permuta comigo se aposentou primeiro. Voltei para Sapucaia, voltei para a mesma escola, com muitas colegas que da época foi um tempo muito bom e eu pude escolher então voltar com a educação infantil, porque eu até então não tinha sido regente. E foram os 4 melhores anos, 4 melhores anos da minha vida, apesar da pandemia. Pais maravilhosos, crianças maravilhosas, Sapucaia com um projeto na época até hoje, né? Um pouquinho diferente dos outros municípios, onde a criança já sai alfabetizada da educação infantil, então era assim, um desafio bem grande, né? Mas aonde os meus alunos, ainda bem, né? Até hoje eu me orgulho deles, até hoje eu choro quando as mães me mandam um vídeo dizendo: olha só, ele tá lendo, que maravilha. Tudo isso é um pouquinho, tu é culpada por essa aprendizagem tão boa, por eles estarem conseguindo, estarem indo além, né? Então, quando eu me aposentei o ano passado, no final do ano, que os pais fizeram uma homenagem pra mim. Então, assim, foi bem... Nesse momento, assim, foi muito... Eu vi que eu tinha feito
tinha percorrido um caminho muito bom. E me dei esse tempinho de ficar esse ano em casa. Achei que eu ia gostar. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Eu gosto de conversar. Eu gosto de rir. Se eu tenho algum problema, as pessoas não sabem, porque eu não deixo transparecer no meu ambiente de trabalho aquilo que não me fez dormir durante a noite. A gente é humano, né? Às vezes a gente tá um pouquinho mais cabisbaixo e tudo, mas eu sempre procurei não levar para dentro do meu serviço aquilo que estava acontecendo dentro da minha casa. O ano passado a minha cunhada teve câncer, meu marido teve hospitalizado durante 2 vezes e daí eu tive que me afastar, né, uns dias da escola. E quando os pais souberam, né, que eu tava passando por um problema bem sério, eles não acreditaram, porque eu sempre tava com um sorriso no rosto, eu sempre tava buscando os meus alunos com um bom humor, tratando eles bem. E eu tenho até hoje com algumas mães, assim, um contato de amizade bem grande. Aquelas mães que me ligavam de noite falando dos problemas dela, querendo conversar, que vinham sentar comigo às vezes no hall de entrada da escola para conversar. Eu sei que eu era professora e que a gente tinha que ter, né, uma hierarquia. Mas além de ser professora, eu sou humana, eu sou gente. E eu nunca me importei de conversar com elas e de ter esse contato. A minha vida é muito boa. Eu sou casada há 30 anos, já tô com meu esposo. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. A Isadora, que faz letras agora na URGS. O Tobias, que tá no Liberato fazendo o ensino médio lá. Meu marido também tá prestes a se aposentar. Só que eu tô ficando muito sozinha em casa. Eu não nasci pra ficar só dentro de casa. Eu gosto muito da minha casa, da minha família. Eu gosto muito de estar aqui dentro, mas eu não nasci só pra isso. Eu nasci pra dar aula, eu nasci pra ter o contato com essas crianças, pra conversar com as pessoas, pra rir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rir, que eu gosto muito de estar ali no ambiente de trabalho levantando o astral de todo mundo. Então, assim, tô procurando essa vaga agora, né, pra ver se pelo menos meio turno eu ocupo a minha cabeça com outras coisas também, e o outro meio turno eu fico pra mim, fazer uma ginástica, fazer um pilates, conversar com as amigas, sair pra tomar um café, né? Então, assim, essa sou eu. Eu sou uma pessoa que eu sou muito. Se tu me diz que eu tenho que fazer uma coisa, ó, Cristina, eu preciso desse documento pra amanhã, hoje eu te entrego. Se tu disser pra mim que eu preciso dos portfólios até o dia 10, dia 5 eles estão prontos, porque eu não gosto de deixar pra depois aquilo que eu posso fazer agora. Então essa sou eu.